E o Fluminense vive sob essa sombra de perder o Pedro, né? Tá chato isso no futebol brasileiro, né? Enfim, não dá para brigar com isso. É a nossa realidade, a nossa posição dentro do mercado internacional. Mas, poxa, surge um garoto bom de bola. Aí ele vive aquela temporada da afirmação, que é o que está acontecendo com o Pedro, né? Essa tem sido a temporada... acabou de ser convocado para a seleção brasileira. Está mostrando o talento dele. Aí a gente já sabe que ele vai embora. Não é mais se, é quando. Se é agora ou no final do ano. A gente fica naquela expectativa, mas... E as propostas chegam, né? E aí entra o caso do Fluminense, que é um clube hoje em dificuldade financeira. Pedro tem uma multa alta, o Fluminense fez o trabalho direitinho ali de bastidores, né? Calculou o salário do Pedro e a duração do salário, do contrato, para que a multa fosse alta. Mas os clubes que fazem as propostas sabem da dificuldade financeira do Fluminense e jogam com isso, né? É que nem aquele cara que está precisando vender um apartamento. Preciso vender um apartamento. Não estou vendendo porque eu quero, é porque eu preciso. Aí o mercado fica ali esperando. Sabe que o cara vai sangrar, esperando bater o desespero, né? Mas eu acho... Você bota uma proposta, deixa ali em cima da mesa e fala assim, tem isso aqui para você. E agora, até agora que chegou, né, Camila? Propostas de 15 milhões para uma multa de 50. A do Bordeaux talvez tivesse sido mais alta, talvez tivesse mexido mais, tanto com o clube quanto com o jogador. Mas eu não vejo o Pedro, por exemplo, querendo ir para o mercado sul-americano, como o da América Central, América Latina, indo para o México, como foi a proposta do Monterrey. Monterrey, 15 milhões de dólares. E essa eu acho que é uma proposta que não tenta nem o jogador. Nem o jogador. Então, acho que mexe também. Tem essa questão, né, na vontade dele. Eu acho que é um momento de seleção. Eu concordo que o Fluminense vive um momento financeiro complicado e isso mexe com as escolhas, mas o Pedro hoje é o principal ativo do clube. Então, acho que o Fluminense também tem essa consciência de que precisa aguentar um pouquinho, trabalhar da melhor maneira. Ele vai ter uma visibilidade muito maior agora com a seleção brasileira. É uma vitrine, ainda que ele não jogue, mas ele estando nesses amistosos, é mais uma vitrine para o mercado internacional. E dá para, de repente, até tentar uma negociação que seja melhor para o clube, no sentido que o Fluminense já fez em outras. Manter um percentual, por exemplo. O Fluminense, salvo engano, tem 50% do Pedro. Você faz uma negociação para o final do ano que você mantém 10%. Se ele for, de repente, para um time de segunda linha do mercado europeu, se for depois negociado para um time de maior expressão, você ainda está tirando algum lucro e essa disso. Negociação que tem que ser... Lembrando, por exemplo, que o Fluminense teve o Richarlison, né? Que outro dia aí estava aí no Fluminense. E agora vendido e revendido e preços maravilhosos. Ganhando, mas pouco. Eu diria que pouco. Quer dizer, o contrato de venda tem que ser feito de uma maneira que, proporcionalmente para essa revenda, o clube brasileiro possa ganhar um pouco mais. Porque eu acho que... porque realmente você começa a vender por 10, aí o cara vai para a Europa e é vendido por 200. E você ganha 2? Não, gente, não. Vamos pegar uma percentagem um pouquinho maior dessa possível revenda. Isso, e na esse lógica, acho que ainda tem que abrir o olho disso. Na lógica bizarra do mercado de jogadores de futebol hoje, o Pedro está velho, né? Tem 21 anos. Porque assim, o frisson, aquela correria, aquela disputa é para jogadores de 17, 18. Né? O de 21, o clube grande, ou os maiores da Europa já não quer. Né? Ele é, como disse a Camila, ele entra no mercado intermediário. E aí também tem que ver o apelo que isso tem para o jogador. Né? Eu quero ir para a Europa? Quero, mas eu quero jogar no campeonato ucraniano, por exemplo, que não é um dos de ponta. O que considerar. Ou se é para jogar num campeonato grande, eu quero ir para um time de médio para pequeno. Eu quero ir para o campeonato francês para jogar no PSG. Eu não quero ir para o campeonato francês para jogar no Lille. Né?